Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que na gloriosa ressurreição do vosso Filho restituístes alegria ao mundo inteiro. Pela intercessão da Virgem Maria, concedei-nos gozar a alegria da vida eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimo irmão e irmã, neste sábado celebramos a festa de São Marcos Evangelista. O Evangelho é do mesmo evangelista que nos diz: naquele tempo Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui vemos, irmão e irmã, a missão confiada pelo ressuscitado aos discípulos. Recordemos, São Marcos era o companheiro de São Pedro, então o Evangelho de Marcos é justamente o de São Pedro. E assim, relatando tudo aquilo que de São Pedro escutou, nos conta este fato no pós-ressurreição e a ascensão do Senhor. E o que nos diz Jesus que aconteceu com São Marcos e deve de acontecer com todos nós? Devemos de anunciar o Evangelho, missão que o Senhor nos dá. Quem crer e for batizado, ou seja, receber uma vida nova, será salvo. Quem fizer o oposto será condenado. Isso quem diz é Jesus. O batismo é esta vida nova em Deus. Então, ser batizado aqui não é somente a questão do batismo, mas a total transformação de vida. E qual será o sinal que acompanharão aos que têm fé, aos que creem? Os de Jesus: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Recordemos, expulsar demônio não é somente a questão do exorcismo, mas o expulsar o demônio, seja a própria vida, a ação do demônio sobre nós, onde permitimos e cedemos à sua tentação, seja retirando também das garras do demônio os irmãos. O falar a nova língua, a língua da graça, a língua divina, o amor de Deus. A serpente não fará mal o seu veneno, ou seja, todo mal que o inimigo tentar lançar contra nós não surtirá efeito, porque estamos revestidos da vida, da graça. E o colocar a mão aos doentes dará cura. Impor as mãos seria a oração sobre, mas também ação sobre os enfermos espirituais que ficam curados, que são transformados pelo Senhor. E assim os discípulos, após a ascensão de Jesus, realizam isso verdadeiramente. E nós, enquanto temos vivenciado esta missão que o Senhor nos dá? O Salmo, no seu refrão, diz: ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. É isso que o Senhor nos chama a fazer, cantar, anunciar eternamente a sua vontade. E a primeira leitura de São Pedro nos diz: caríssimos, festivos todos de humildade no relacionamento mútuo,
Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. E baixai-vos, pois, humildemente sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna ele vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois é ele quem cuida de vós. Vemos que São Pedro inicia nos indicando o caminho da humildade. Caso contrário, não abriremos a nossa vida à vontade de Deus e deixemos para que Ele cuide de nossas preocupações e Ele nos exalte no momento oportuno, não na hora que queremos e tampouco da forma que queremos. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Então, assim age o inimigo. Quer nos devorar. Espiritualmente falando, nos destruir, nos aniquilar, para que não caminhemos mais na graça. E por isso devemos estar atentos. É São Pedro que nos diz. São Pedro, assim como São Paulo, que nos recorda a força das trevas que se levanta contra aqueles que seguem a luz, a força do demônio que se levanta contra Deus, mas sabemos que se estamos e vivemos da parte de Deus, o inimigo não nos vencerá. Resisti firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também vossos irmãos pelo mundo afora. Ora, a batalha que passaremos para vivermos a firmeza da fé, a constância da santidade, não é somente nossa. Todos aqueles que buscam realmente viver para o Senhor passam também por estas tribulações. Depois de teres sofrido um pouco, o Deus de toda graça que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará fortes e firmes, fortes e seguros. A Ele pertence o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel junto de vós, envio-vos esta breve carta, para vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus na qual estáis firmes. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, meu filho. Saudai-vos uns aos outros com o abraço do amor fraterno. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Temos o desejo de São Pedro para todos nós, para a igreja. Vivamos sob graça de Deus, sob a sua autoridade, buscando a salvação, a transformação de nossas vidas, para que assim se manifeste plenamente a ação do Espírito Santo em nós. E mesmo passando pelos sofrimentos, recordemos que o Senhor sempre nos ajudará, nos elevará. Cresceremos assim na graça para chegarmos um dia à glória. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a escutarmos profundamente aquilo que o Senhor nos diz e permitirmos assim a ação do Espírito Santo em nós, para que agindo segundo os ensinamentos do Senhor e caminhando cada vez mais firmes na sua vontade, na batalha contra o mal, contra o inimigo espiritual e humano, possamos viver a sua graça em nós e chegar um dia à glória eterna dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.